Você já parou para se perguntar o que são os sonhos? Ecos da mente ou portais para outros mundos? Na imensidão entre o real e o imaginário, os sonhos são chaves que até hoje a ciência e a espiritualidade têm tentado resolver. Hoje vamos explorar juntos o papel dos sonhos, seus significados e suas potencialidades. Mas e se os sonhos, assim como aquele filme A Origem, fosse algo a mais do que uma simples fantasia da mente? E se mais do que reflexos da nossa psique, os sonhos fossem portais reais para universos paralelos, onde a percepção da realidade se torna maleável? O sonho é um fenômeno universal. Durante o sono, especialmente naquela fase de sono REM, nossa mente cria cenários que podem ser tão vívidos quanto a própria realidade. Mas o que exatamente são os sonhos? A neurociência sugere que eles são reflexos das nossas memórias, emoções e desejos reprimidos. Sigmund Freud, por exemplo, acreditava que os sonhos eram uma expressão do nosso inconsciente. Por outro lado, Carl Jung via os sonhos como uma possível ponte entre o consciente e o inconsciente coletivo. Mas e se os sonhos fossem mais do que isso? E se, como no filme A Origem, os sonhos fossem camadas de realidade, onde cada nível dos sonhos reflete não somente o seu inconsciente, mas cria um novo universo de possibilidades. Em A Origem, os personagens entram em múltiplos níveis de sonhos, onde o tempo e o espaço são distorcidos. Essa mesma distorção da realidade pode ser vista em nossos próprios sonhos, onde as regras da física e da lógica são frequentemente desafiadas. A mente, ao criar esse cenário, parece transcender as limitações do corpo físico, construindo mundos tão reais quanto o nosso. Para o nosso cérebro, a linha entre o real e o imaginário ela é muito tênue, algo que o filme A Origem explora muito bem. Mas antes de começarmos, não esquece de deixar o like se você gostar do conteúdo e vamos lá. Conexão entre sonhos e realidades paralelas. Mas e aí? E se os sonhos fossem mais do que criações da mente? E se fossem janelas para outro mundo? Em muitas culturas antigas, os sonhos eram vistos como um canal de comunicação entre a humanidade e o divino ou com outras dimensões. Na tradição xamânica, por exemplo, sonhar é uma forma de viajar entre as realidades. Na física moderna, através da teoria das dimensões paralelas, também nos sugere que aquilo que estamos experienciando nos sonhos tem a ver com algo muito maior. No filme A Origem, os sonhos não são apenas reflexo da mente, mas sim realidades inteiras que a gente pode manipular. No filme, os personagens podem criar mundos inteiros, onde o tempo se dilata e as leis da física são aplicadas de formas diferentes. Nossos próprios sonhos, por exemplo, eles podem sim ser considerados como universos paralelos dentro da nossa mente. Muitas vezes a gente assume a consciência dentro do sonho e percebe que está ali sonhando do nada, despertou consciência dentro do sonho. E assim como no filme, onde o tempo se estende em camadas, nossos sonhos também podem ser vistos como diferentes níveis de percepção da realidade, cada um mais profundo e intrigante do que outro. E o que dizer de sonhos lúcidos? Aqueles momentos em que você percebe que está sonhando e assume o controle. Seria apenas um estado ampliado de consciência ou um passo mais próximo de acessar uma outra dimensão? Em A Origem, o controle dos sonhos é o elemento central do filme. Kolbe e sua equipe usam tecnologias e técnicas para manipular os sonhos, criando mundos que funcionam de acordo com suas intenções. Isso se assemelha aos sonhos lúcidos, onde ao perceber que estamos sonhando, passamos a controlar o ambiente e as pessoas até as leis do sonho. Eu ainda estou sonhando. Em ambos os casos, estamos lidando com realidades que desafiam as leis da física. E se olharmos mais de perto, os sonhos lúcidos eles podem ser vistos, de certa forma, como uma projeção astral. Uma experiência onde a nossa consciência parece se deslocar além do corpo físico. Durante essas experiências, a gente deixa de estar limitado aos nossos 5 sentidos. Vamos lá, né? Tato, audição, olfato, visão, paladar. Então, fora desses 5 sentidos, ali dentro do sonho, você tem a capacidade de criar, explorar, modificar cenários de acordo com sua vontade ou com a vontade do seu inconsciente, que é o que a gente pode ver no filme também. Agora faça o seguinte, feche os seus olhos e imagine uma cena. Você percebe
que naquele momento em que você deita para dormir, bem ali quando você já está quase apagando mesmo, sua mente começa a criar imagens aleatórias e turvas, meio formas sem formas, sabe? Essa aí é a nossa tela mental. Durante os sonhos, essa tela ela é potencializada. Imagens muitas vezes sem formas, imagens curiosas, estranhas, que às vezes se parece um pouco e dá para comparar um pouco com o processo de criação de imagens de um IA. Uma vez usando um site, eu vi que enquanto eu fazia um pedido de uma imagem, enquanto ela estava gerando as imagens, ficava o processamento de imagens, ela ia misturando umas imagens com outra até formar aquilo, que de acordo com o processo de criação dela, ela está usando o banco de dados que ela tem, usando a quantidade lá imensa, absurda de imagens para criar, para compor uma imagem. Então, dentro da composição dessa imagem, o processo de criação pode ser comparado com o nosso processo humano de criação de imagens nessa tela mental. No universo dos sonhos, a nossa mente também processa dados. Esses dados são as nossas memórias, as nossas sensações, emoções. E voltando a falar do filme A Origem, traçando essa correspondência, lá eles criam a realidade do jogo, alterando os ambientes como se fosse uma programação, como se eles estivessem programando um jogo. Então não é difícil fazer essa comparação. Essa capacidade de criar cenários tão vívidos, como se estivesse programando um mundo à parte, é um reflexo do que acontece quando sonhamos. Talvez ao sonhar, a gente esteja conectando com a nossa inteligência artificial interna, que processa tudo que já experienciamos para formar novas realidades. Em A Origem, lá o DiCaprio usa a arquitetura dos sonhos para criar mundos. A mesma coisa que a gente faz quando a gente sonha. A gente está construindo nossas próprias realidades paralelas. Os sonhos, sendo eles portais para outros universos ou apenas reflexos da nossa mente, possuem significados profundos. Independente de tudo isso, o fato é, ele nos conecta com o nosso interior, revelando nossos medos e desejos, e talvez nos permita explorar dimensões além do que ainda podemos compreender. Eu acredito que sonhos lúcidos e projeções são evidências de que há muito mais do que o mundo material. Estudos mostram que escrever os nossos sonhos, você ter um diário de registro para analisar depois, isso pode nos ajudar muito a entender esses sinais que o universo nos traz. E quem sabe, despertar alguma nova forma de consciência. Em A Origem, o processo de plantar uma ideia no inconsciente é complexo e pode ter consequências profundas. Da mesma forma, os sonhos podem ser vistos como inserções na nossa psique, ajudando a plantar ideias, ajudando a plantar sementes de novas ideias. Uma vez que uma ideia se aposse do cérebro, é quase impossível erradicá-la. Uma ideia que esteja totalmente formada, totalmente compreendida, fica na mente em algum lugar. O próprio conceito de A Origem, onde uma ideia é implantada de maneira tão profunda que altera toda a realidade do indivíduo, é semelhante ao poder transformador dos sonhos em nossa vida cotidiana. Eles nos ajudam a lidar com questões não resolvidas, a explorar diferentes facetas da nossa existência e, quem sabe, nos conectar com o nosso verdadeiro eu. E aí, o que você pensa sobre os sonhos? Reflexo da mente ou um vislumbre de algo muito maior? Para mim, os sonhos são portais. Portais que nos conectam a realidades paralelas, ao desconhecido e ao nosso verdadeiro eu. Uma porta para um lugar que a gente ainda não domina, que a gente ainda está engateando em conhecimento, começando a aprender, começando a descobrir. O verdadeiro poder dos sonhos está em nos lembrar de que a realidade é, em grande parte, uma questão de percepção. Talvez ao sonhar também estejamos explorando as infinitas possibilidades de ser e, quem sabe, criando nossos próprios mundos internos, onde a percepção da realidade se torna algo maleável, adaptável, criável, modelável. E aí, você se identificou com esses questionamentos? Se sim, espero que você nos conte alguma experiência marcante que você tenha vivido
nos seus sonhos. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. A minha mente simplesmente não para de querer conhecer coisas novas, aprender coisas novas, encontrar novidades e fontes de conhecimento. E esse canal é mais uma fonte de conhecimento onde aprendemos juntos, testamos, pensamos, discutimos juntos. Então é isso aí, fica comigo e até a próxima viagem. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas.